Voltando do intervalo. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que institui o programa Desenrola Brasil. Foi uma das principais promessas de campanha de Lula na última eleição. Tem como objetivo impulsionar a tomada de crédito. Mas o que mais chamou atenção é o juro do crédito rotativo. Vamos, em primeiro lugar, ao vivo com Luciana Amaral, nossa repórter em Brasília, para as últimas informações. Luciana, boa noite. Muito boa noite, William, a todos que nos acompanham aqui no WW. O desenrola, ele estava previsto numa medida provisória do governo federal, só que essa medida provisória não andou aqui no Congresso e vence no início de outubro. Por isso, o programa foi então incorporado no projeto do limite dos juros do rotativo do cartão de crédito. O desenrola, então, ele busca promover a renegociação de dívidas até o final deste ano e ele é dividido em duas faixas. A primeira para pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único. O governo oferece garantia para renegociar dívidas de até R$5 mil. A segunda faixa é para pessoas com renda mensal de até R$20 mil, com dívidas já direto no banco. Renegociação feita direto com o banco não tem garantia do governo. Quanto à parte do rotativo, o projeto diz que as instituições financeiras devem definir um limite dos juros sobre o crédito rotativo e o parcelamento do saldo devedor das faturas do cartão de crédito. A ideia, conversando com o relator, o Alencar Santana, que é um dos vice-líderes do governo aqui na casa, é que esse limite nunca passe, esses juros, realmente nunca passe dos 100%. Para ilustrar só, por exemplo, se eu tenho R$1.000 de dívida, o banco só pode aplicar até outros R$1.000 de juros de encargos financeiros. Então, o valor máximo total da minha dívida nunca poderia superar os R$2.000. O texto aprovado hoje ainda permite a portabilidade gratuita dessa dívida. Tudo isso com o objetivo de estimular a concorrência e a redução dos próprios juros aqui no país. O texto, então, foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados e agora segue para análise do Senado. Volto com você. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Thaís, prevê-se dificuldades e uma certa confusão agora no mercado de crédito. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é muita ousadia minha imaginar, Mas eu acho que o debate vai continuar. William, assim, demorou tanto tempo para essa discussão acontecer que ela acontece no momento em que 50% de inadimplência entre aqueles que usam cartão de crédito, em que o varejo se viu numa situação em que 75% das compras são feitas parceladas. Um conceito enraizado de que não existe juros, o parcelado sem juros, que não existe juros, Aquele ditado time is money, o dinheiro ganha ou perde valor com o tempo. Então não existe nada sem juro no mundo. No Brasil não é diferente. Então, a conversa agora ela vai ter que ser decidida, porque senão medidas como essa de tabelamento de juros ou limitação de juros... Que é a expressão que você usaria tecnicamente, tabelou-se o juros. Exatamente, tabelamento de juros. Se ele coloca lá um limite, ele está tabelando juros, ou seja, está tabelando preço. Eu vou dividir aqui com vocês uma tela que a gente preparou para separar quem são os personagens, as personagens que compõem esse cenário que agora vão ter que sentar para se resolver. O cliente é aquele que tem o crédito, tem o cartão no crédito e vai na loja comprar parcelado ou sem juros. O lojista não está correndo esse risco de crédito, porque ele vai receber esse dinheiro. Pode levar 10 prestações, mas o que ele faz é, para se financiar, ele vai na maquininha, que são as empresas de maquininhas que podem estar ligadas a bancos ou não, e antecipa o que ele tinha para receber pelos parcelados. Antecipa tomando um crédito das empresas de maquininhas. Só que o risco do crédito total que começa lá no cliente está no banco, porque é o banco que garante o pagamento final dessa operação. Então, é uma operação de crédito em que a avaliação de risco de crédito ela foi superada, Os bancos todos, por uma questão concorrencial, distribuíram cartão, os bancos não, os emissores em geral, distribuíram cartões adoidados. Quantos cartões você tem na sua carteira, William Vac? Cartões de crédito, você sabe, não? Eu só tenho um. Você só tem um, Caio? Acho que um.
Não mente, hein? Daniel, quantos cartões você tem? Da pegadinha, só. Eu Tá tenho vendo? uns 5 ou 6, mas eu sabia que você queria ouvir, era 5 ou 6, por isso eu falei um. Ah, tá bom. Mas olha só, é não, muito Thaís, sério, na boa, porque assim... Na boa, sério. Eu só uso um mesmo. Não, e você está certo, vocês estão certos, porque assim, as pessoas, o Brasil tem pesquisas recentes mostrando que pelo menos 50% das pessoas têm mais de 3 cartões. E isso acabou virando uma facilidade com uma percepção equivocada de como as coisas funcionam. Então, isso vai ter que ser direcionado. A Febraban, que é a representante dos bancos, soltou uma nota assim que isso foi aprovado, chamando a atenção para um fato, para uma implicação, William, que é gravíssima, que é exatamente o que nenhum desses atores quer, que é a ruptura do crédito nesse sistema. Por isso que eu disse que vai dar confusão. O Daniel quer falar da confusão. William, eu acho que tem 3 coisas muito importantes de serem mencionadas nesse processo aqui. Uma, como tem uma coisa silenciosa, uma transformação silenciosa acontecendo na relação Congresso e Palácio do Planalto, que é o número muito alto de medidas provisórias que estão caducando sem votar. Mais uma vez o caso do Desenrola, tem outra agora de obras inacabadas para educação, ensino fundamental, creches, que também está virando projeto de lei, ou seja, o Congresso está dizendo, eu quero legislar, não me mandem medidas provisórias aqui. Isso está acontecendo esse ano. 2, o governo com o Desenrola tem uma marca importante do terceiro governo Lula, né? Além daquelas marcas ressuscitadas de PAC, Mais Médicos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, está finalmente criando uma nova marca, talvez venha aquele programa de passagens a R$200, isso também existe uma expectativa, Voa Brasil, de que se transforme numa nova marca, num novo selo do governo Lula 3. E terceiro, essa questão de tabelar juros. A gente lembra que na Constituição também houve durante muito tempo, até que se derrubasse isso no início dos anos 2000, uma limitação para 12% na cobrança de juros. E isso vem de 1933, quando o governo Vargas aprovou uma lei de usura. Olha que curioso, William, quando em 1988 a Constituição incorporou esse trecho, o deputado constituinte Delfim Neto saiu dizendo, ora, se a gente não consegue nem tabelar uma lata de sardinha, como é que vai tabelar juro? Mas, Daniel, deixa eu puxar nossa conversa para um ponto que me parece essencial por causa das consequências diretas, sobretudo no ramo do varejo. É impensável hoje no ramo do varejo o sistema de venda sem parcelamento. O que estão dizendo é o seguinte, é isso que eu queria ver, como é que vocês veem essa questão. Os bancos estão sofrendo concorrência por parte das maquininhas. As maquininhas estão oferecendo uma linha de crédito para o varejista, só que os bancos oferecem a mesma linha de crédito muito mais cara. Então, como é que fica nesse mundo? Nós temos 210 milhões de cartões de crédito agora. Explodiu o número de cartões de crédito na economia brasileira. Em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. Não dá para pensar em o consumo trabalhando sem o rotativo. Os bancos, o que farão diante dessa questão do tabelamento? Vão tirar o crédito. Vão tirar o crédito, William. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a questão concorrencial. O concorrencial foi um ponto importantíssimo para a abertura do sistema financeiro, para a chegada das fintechs, para a abertura e acesso de pequenos lojistas ao meio de pagamento como o das maquininhas. Essa revolução começou em 2010, com a liberação do mercado, e ela expandiu e explodiu muito de lá para cá. Então, o acesso ao consumo, o acesso ao meio de pagamento, o acesso a instrumentos de financiamento dos negócios, isso tudo é louvável, isso tem que continuar. O parcelamento sem juros, isso é uma coisa em geral, acabou sendo uma ferramenta que não importa quantas mercadorias a pessoa compre, desde que a parcela caiba Sim, ela não pensa orçamento. No juro que ela está pagando, ela pensa se a parcela cabe no orçamento dela. Exatamente. Agora, isso é uma loucura, porque isso virou uma distorção absurda. Como é que pode um instrumento de pagamento que proporcionou tudo isso que eu acabei de dizer ter uma taxa de inadimplência de 50%? A questão concorrencial, ela é essencial porque ela coloca todos eles, os lojistas, os donos de maquininha e de bancos, com o mesmo desafio. Como é que a gente faz para viabilizar esse sistema, essa mudança, sem prejudicar a concorrência ou sem impor a concorrência, porque a concorrência vai acabar. Só para ilustrar seu argumento. O mercado vai fechar esse guichê. Só para ilustrar o seu argumento,
a inadimplência de quem não pagou, estou lendo aqui, a inadimplência de quem não pagou a fatura do cartão era de 28% em 2021. Essa inadimplência, aqueles que não pagaram a fatura do cartão, foi para 50% no ano passado. Claro, com esse juro não tem como pagar. Bom, tá, tudo bem, a gente tem uma abordagem moral da questão do juro. Sim. Todas as abordagens morais na economia têm um preço. Exato. Esse é imoral. Não dá para definir de outra maneira. Um juro de 400, quanto? 445? 440. É imoral. É imoral. Agora, a abordagem do problema imoral, politicamente, vai ficar como? Bom, ele antecipa vai para o Senado ainda, né? Tem uma operação política muito grande dos bancos em Brasília. Né? Inclusive, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, integra uma dessas associações e vem debatendo esse assunto intensamente, né? Nos últimos meses. Eu já tratei com ele, inclusive, desse assunto. O que eu gosto de avaliar são alguns pontos. Primeiro, esse projeto, na verdade, é do Elmar Nascimento, que está ganhando o ministério agora. Né? Na origem, o Alencar, que inclusive é candidato a prefeito pelo PT aqui no ABC, no ano que vem, Osasco, se não me falha a memória, ou Guarulhos, fez um substitutivo. Importante a gente olhar isso. Por quê? Porque aí você tem um encontro do PT com o Centrão. Numa aprovação, veja lá, sem placar. Simbólica. Okay. Simbólica. O que significa o quê na linguagem plenarista? Eu fui plenarista há anos em Brasília, na Câmara dos Deputados. Unânime. Né? Não tinha dissenso na classe política. Agora o texto vai para o Senado. No Senado esse assunto permanece. Imagino que todas essas questões que estão sendo colocadas aqui o Senado vai debater. Esse é um dado. Essa união Centrão-PT eu acho formidável jornalisticamente falando, enquanto analista político, porque não teve contraposição. Terceiro ponto, ela provoca um debate, que é um debate válido. Não o debate do Desenrola, que é um bom programa. Aliás, um programa que o PT... Não, mas vamos só separar as coisas. Sim. O Desenrola é uma espécie de refis para pessoa física. Okay? Isso. Você está enrolado, desenrola. Que é uma ideia super original. Ok. Desenrola. Desenrola, ok. Onde ajuda a liquidar o teu Sim. problema. O crédito, o rotativo é outra coisa. Sim, mas que o governo já vinha fazendo esse debate. E que os bancos também vinham operando para cercear esse debate. E aí, qual que foi a solução? Centrão-PT, que a gente pode dizer que é o condomínio que administra o governo Lula 3. Enfiar isso... Como é que vai ser o varejo sem rotativo? Dentro de um... Não, Exatamente. não, aí que está. O que o varejo não quer perder é o parcelado sem juros. Né? Sim. Exato, parcelado sem juros. A questão tem educação financeira... Conceitualmente, voltando exato. a eles, conceitualmente eu fiz um erro, mas do ponto de vista prático não estamos falando da mesma coisa. Rotativo é todo aquele que não pagou o cartão, ele entra automaticamente. Exatamente. Se não me engano, por uma lei de 2017, uma coisa assim. Isso, aí ele exato. entrou no rotativo, que é 15% Mas isso ao não mês. tem a ver com a venda parcelada Ok. sem juros. Né? Ok. A venda parcelada sem juros é uma defesa de todos os setores do varejo. Que acaba caindo no rotativo. E aí isso acaba levando as pessoas que se endividam muito, acabam levando a isso. Agora, eu só vou trazer um bastidor aqui, que é o seguinte. Eu conversei com vários executivos do mercado, enfim, e muitos me disseram que logo nas primeiras semanas do governo, quando todos foram tendo seus contatos com a equipe econômica, com a Haddad especialmente, souberam, já naquela data, que o cartão rotativo estava na agenda do governo. Então, isso explodiu agora, mas isso lá desde os primeiros dias do governo, os executivos do mercado que estiveram com a equipe econômica ouviram. Está na nossa agenda lidar com o cartão rotativo. E, por último, nós estamos vendo agora uma briga entre os bancos, os donos das maquininhas, inclusive os lojistas, para a manutenção de algum sistema que a gente nunca viu antes. Isso é fruto também da abertura da concorrência, ou seja, você tem novos players aí disputando no mercado. Mas quem vai oferecer crédito? Então, o problema é que quem oferece o crédito é o banco. As maquininhas oferecem crédito para o lojista, para a operação, para o lojista se financiar com uma operação de crédito que já aconteceu do cliente com o lojista. Então, é um cipoal de fios desencapados, uma expressão que eu ouvi há muito tempo, que eu gosto muito de usar, é um cipoal de fios desencapados e que agora não tem jeito, agora eles vão ter que sentar e resolver. Os bancos têm 90 dias para apresentar uma solução, não é isso, Daniel?
É isso, e aí caímos naquilo que o Caio disse. Como tem o Senado ainda pela frente, o governo vai tentar aproveitar essa janela para chegar a um acordo com os bancos, que limite em alguma... Já se falou, por exemplo, em 100%. O próprio relator colocou esse número em algum momento, né? Vamos tentar limitar a 100%. Parte daí uma negociação, por acaso? Agora, eu tenho só uma duvidazinha, não sei se a Thaís poderia me esclarecer isso. Thaís, a gente completou agora 10 anos da presença no Brasil das fintechs. E elas ganharam uma participação de mercado bastante relevante em vários produtos. Entre esses produtos, cartão de crédito e rotativo. É uma participação ainda minoritária, mas em alguns casos já tem 10, 15, 20% de participação. A gente não está mais na dependência só de 5 bancos. Por que os juros do rotativo não caem com esse avanço das fintechs, hein? Você se arriscaria? Não, eu não sei por que os juros não caem, mas o que eu sei é que esse risco ele acaba sendo dividido muito mais entre os emissores de cartões e aí as fintechs elas são facilitadoras de crédito, mas elas não necessariamente são as emissoras do crédito. Não necessariamente, é isso que eu estou dizendo, mas eu não sei, eu precisava olhar exatamente o papel de cada uma. Mas, Daniel, o papel das fintechs, ele está estabelecido e ele não vai voltar atrás, porque as fintechs criaram diversas soluções financeiras. O cartão rotativo, o cartão de crédito acabou sendo um produto que tem uma adesão gigantesca pelo brasileiro. Então, é a fome com a vontade de comer. É uma questão concorrencial, de novos participantes do mercado, entre consumidores que não estão preparados com educação financeira para entender o risco que estão tomando. E nem o que é juro. E nem o que é justo, exatamente. E nem o que é justo. Não, o que é juro. O que é juro, mas que também é o que é justo, né? Porque às vezes uma compra sem juros pode ser muito mais justa do que um parcelado que ele acha que é sem juros, mas não é. De novo, temos critérios morais na abordagem de problemas econômicos. Está certíssimo, é moderno isso na doutrina econômica. Não pode olhar pela econometria, tem que mostrar pelas questões morais da sociedade. Eu nem entendo de econometria, eu tento entender mais de gente. Morais, Exato. Pessoal, a gente vai para o intervalo. Na volta, após pressão de Arthur Lira, o governo começa a discutir a reforma administrativa. Até já.